Senhor a todos, assentado mesmo, tome a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, acompanhe o texto bíblico, vamos ler todo o capítulo 4 de 1 Pedro, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bom nos reunirmos para cultuar ao Senhor, sermos abençoados pela sua palavra. Diz o texto, 1 Pedro capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós Bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vitoriosos no sofrimento. E o apóstolo Pedro aqui está falando de sofrimento que acontece entre os crentes, entre os servos de Deus. E o sofrimento é um tema complexo, discutido pelos filósofos desde muito tempo, alvo de disputas teológicas, não é? Porque alguém diz
questiona, né? Se o sofrimento existe, então Deus não existe. Ou se Deus é bom e é onipotente, por que o sofrimento existe? Por que o mal existe no mundo? E a gente precisa entender, nós crentes entendemos que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado. A Bíblia diz que até a natureza geme por causa do pecado. O apóstolo Paulo diz que os filhos de Deus gemem por causa do pecado. O próprio Espírito geme intercedendo por nós. O sofrimento atinge a todos. O sofrimento é variado. Há sofrimento físico, há sofrimento da alma, há aquela dor amortecida, há a dor aguda, a dor causa sofrimento, mas há também muitas formas de sofrimento. Sofrimento que muitas delas não se irradiam da dor física, mas da dor emocional, da dor da alma. Há muita gente sofrendo com problemas internos, sofrimentos internos. E quando eu falo aqui de sofrimento, eu não estou falando só de enfermidade física, mas há muita gente sofrendo pela existência. O medo, a ansiedade podem produzir grande sofrimento na vida do ser humano. A humilhação traz sofrimento, o desprezo traz sofrimento, a solidão traz sofrimento, a perda de um ente querido traz sofrimento, o remorso traz sofrimento, a destruição do casamento inflige grande dor à vida de muita gente. O sofrimento emocional pode ser tão profundo quanto a dor física. Enfim, irmãos, o sofrimento é complexo, abrange a mente, as emoções, o físico, o espírito. A depressão profunda é uma realidade na vida de muita gente. Vez por outra, a gente se depara com pessoas sofrendo, sendo humilhadas. E a dor no mundo hoje do faminto, não é? Quando faz muitos dias que eu não vejo televisão, mas alguns dias estava vendo o jornal e vendo quanta gente sofrendo nas grandes cidades brasileiras com fome. Imagine a dor do sofrimento de quem não tem o que comer em casa, não é? Do desamparado, do órfão, da vítima, do enlutado, do perdido. Enfim, o sofrimento existem dos mais variados. E de novo volta a questão: por que Deus não nos livra do sofrimento? Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que Deus nos poupa do sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus caminha conosco no sofrimento. Alguém pode questionar dizendo: mas de que vale eu ser crente? Se eu sou crente, eu vou sofrer? Vou ter problemas de sofrimento na vida? Se eu não sou crente, eu vou sofrer. Logo, qual é a vantagem então de ser crente? A vantagem, irmãos, de servir a Deus é que Deus está conosco no sofrimento. Ele não nos desampara. Você pode passar pelos sofrimentos mais terríveis da vida, mas Deus está com você. Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. O nosso Deus caminha conosco no sofrimento. Ele diz, Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu vou estar lá. Deus não diz assim, eu vou livrar você de passar pelas águas. Deus diz, eu vou estar com você nas águas. Eu vou estar com você no fogo. Então Deus não nos abandona. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida
e as canaliza para o nosso bem. Veja, Deus não te livra do sofrimento, mas pega o sofrimento da tua vida e canaliza para o bem. Para o bem. Lembra de José? Imagine toda a humilhação de José, que ele sofre por causa de seus irmãos, o abandonam, né, o traem, o colocam na cisterna, vendem ele como escravo. Mas você vai ver na Bíblia sempre uma palavrinha ali: e Deus era com José. Venderam ele para os ismaelitas, mas Deus era com José. Chegou no Egito, foi parar na casa de Potifar, e Deus era com José. Da casa de Potifar ele foi parar na prisão, e Deus era com José. Aleluia. E ele vai chegar então ao trono, ao posto de governador do Egito. A fome vem sobre a terra, vocês conhecem a história. Os irmãos de José vão até o Egito para comprar mantimento. Eles não reconhecem, porque agora José está diferente. Quando ele foi vendido era um adolescente, agora é um homem, é o governador, é a autoridade maior do Egito. E então até que José se dá a conhecer aos seus irmãos, e eles ficam preocupados, dizendo: agora ele vai mandar nos matar, tudo que nós fizemos com ele lá no passado. Então José tranquiliza os seus irmãos. Gênesis capítulo 50, verso 20, ele diz: não se preocupem, tudo que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênçãos na minha vida. Então Deus canaliza o sofrimento e traz a bênção. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Às vezes a gente não sabe, né, como uma situação adversa vai produzir bênção na nossa vida. A gente não tem, no momento em que a gente está passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, naquele momento a gente pensa: em que isso vai produzir bênção na minha vida? Mas lá na frente, você vai agradecer a Deus e pensar: se não fosse aquela prova, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse aquela luta, eu não teria chegado aqui. Então Deus foi trabalhando estas circunstâncias para nos abençoar. Você só é o que é porque passou lutas na vida. As lutas nos amadurecem. Os problemas fazem a gente crescer. Eu sou repetitivo, já disse isso aqui várias vezes, mas eu penso que vale, dentro desse pensamento, que nós gostamos de alegria, nós queremos alegria, todos nós queremos alegria, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar. Mas você já parou para pensar que a alegria, enquanto sentimento, não te ensina nada? Você não aprende nada com a alegria? Você aprende no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da prova. Esses momentos te fazem crescer, te fazem amadurecer, e a gente vai ficando forte, a gente vai ficando maduro, a gente vai ficando experiente, a gente vai sabendo como lidar com as situações da vida por causa dos sofrimentos passados, por causa das lutas lá de trás. Estas lutas nos amadureceram para fazer a gente ser quem nós somos hoje, para fazer você quem você é hoje. Foram as lutas, foram as provas. Se não fossem elas, você seria uma criança mimada. Mas as lutas te amadureceram, as provas fizeram você crescer. Então Deus trabalha, Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus trabalha para nos abençoar. Deus mesmo é a razão da nossa alegria. O fato de nós termos Deus, Ele já transmite para nós alegria. E a Bíblia diz que nós podemos nos alegrar nas próprias tribulações. Imagine, se alegrar na tribulação.
mas esta é a recomendação bíblica para nós nos alegrarmos nas tribulações. E o apóstolo Pedro, aqui neste capítulo de número 4, tem algumas lições para nos ensinar sobre a questão do sofrimento. E a primeira coisa é o propósito do sofrimento na vida do crente. O verso 1, verso 2, verso 3, vai falar desse propósito na vida do crente. Ele começa dizendo: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também com este pensamento. Arme-se com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. O que ele está dizendo é que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento faz com que o pecado perca o seu poder em nossa vida. Quando nós estamos passando por uma dificuldade na vida, por um sofrimento, para onde vai o crente? Para onde corre o crente? Não é aos pés de Jesus? Não é para a oração? Não é para o jejum? Não é para a vida de consagração? Então Pedro está dizendo: o sofrimento serve para fazer cessar o pecado, porque aí você vai santificar a sua vida, você vai se humilhar diante de Deus, você vai clamar ao Senhor. Então, o propósito do sofrimento, segundo no entendimento do apóstolo Pedro, é fazer com que a gente se santifique. Então, Deus permite o sofrimento para fazer você correr aos pés de Jesus. Porque todo crente que tem fé, que professa o nome de Jesus, no momento da dificuldade, ele vai correr aos pés de Jesus. Não é assim que a gente faz? A gente vai levantar de madrugada, a gente vai fazer a campanha dos 21 dias, dos 7 dias, das 9 sextas-feiras, eu não sei, mas a gente vai correr aos pés de Jesus. A gente vai santificar a nossa vida. Então Pedro está dizendo que o sofrimento serve para nos ajudar a vencer o pecado. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, amolece o crente, traz Jesus mais perto de nós. E o exemplo do sofrimento de Cristo ajuda o crente a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição. Se o mundo perseguiu a Cristo, vai perseguir a nós também. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo, que as paixões da carne não compensam. Então o sofrimento leva-nos a desarmarmos deste mundo, a armar-nos com o pensamento de que o sofrimento nos leva para mais perto de Cristo. O propósito do sofrimento, em segundo lugar, a partir do verso de número 4, diz que o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. E ele diz que os amigos não salvos se maravilham quando o crente não deseja participar das coisas que eles participam. Diz o verso 4: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós. Então aqueles que não temem a Deus, eles acham estranho que o crente não participe das coisas que eles participam, porque o crente, mesmo sofrendo, o crente canta, mesmo sofrendo, o crente louva a Deus, o crente adora, né? Você vê um crente sofrendo, ele chega na casa de Deus e ele levanta a mão para adorar. Você vê um crente derramando lágrimas, ele está sofrendo, mas ele está adorando a Deus, ele está agradecendo a Deus, ele está tributando a Deus o louvor, como Jó sentado nas cinzas,
Quando ele sente o tremor da morte, a morte rondar perto dele, ele diz: ainda que ele me mate, todavia eu o louvarei. Aleluia! Então o crente, mesmo passando pela dificuldade, ele adora, e isso é um testemunho poderoso para aqueles que não conhecem a Deus. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Estavam presos por causa da pregação do Evangelho, foram açoitados, as costas em vergões, mas perto da meia-noite, eles oravam e cantavam a Deus, e a Bíblia diz, e os outros presos escutavam. E eu fico imaginando o que eles estavam pensando. Esses homens apanharam, estão presos e estão cantando, estão orando, estão louvando a Deus. Aleluia! Isso impactou os prisioneiros. Lembra de Estevão, mesmo apedrejado? Diz a Bíblia que os homens, ao olhar para o seu rosto, viram que havia um brilho no rosto dele. O rosto dele brilhava como um anjo. Oh, aleluia! Lembra de Cristo, mesmo pregado na cruz, tem palavras de amor nos lábios, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o que Pedro está dizendo é que o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Mas em terceiro lugar, o sofrimento, no entendimento de Pedro desse texto, ele diz que o sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. Diz o verso 8: mas sobretudo, tendo ardente caridade uns para com os outros. Verso 9: sede hospitaleiros uns para os outros. Verso 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu. O sofrimento produz em nós uma sensibilidade mais aguçada. Passamos a ver a vida e os outros com outros olhos, tornamo-nos mais amáveis, mais generosos. Só tem generosidade no coração aquele que um dia sofreu. O sofrimento nos ajuda a abrir o bolso, o sofrimento nos ajuda a estender a mão para alguém, o sofrimento nos leva a casa dos irmãos para ajudar os irmãos. O sofrimento nos torna mais solidários. Grandes campanhas humanitárias são levantadas por pessoas que passaram por grande dor e sofrimento. Então eles têm esta compaixão no seu coração. Então o sofrimento nos ajuda a ter um amor por aqueles que sofrem. O sofrimento também nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. Verso de número 10: cada um administra aos outros o dom como recebeu. O que Pedro está dizendo é que precisamos servir uns aos outros, de acordo com o dom que recebemos. O sofrimento, irmãos, nos deixa menos egoístas, ou a gente deixa de ser egoísta. Nosso propósito é abençoar os outros, edificar os outros, o povo de Deus. Nosso alvo é a glória, é a exaltação de Cristo. Então, diante do sofrimento, como nós passamos pelo sofrimento, algumas atitudes do crente em relação ao sofrimento. O crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Diz o verso de número 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranha a prova. Nenhum crente
nenhum servo de Deus deve achar que provação, sofrimento é coisa estranha à vida cristã. Não, não é. O crente não pode estranhar o sofrimento. O crente até mesmo tem que esperar provação. Precisa estar pronto para ter provação. Vivemos em um mundo caído e hostil. Vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam o tempo todo. Vivemos oprimidos pelo pecado que tenazmente nos assedia. Gente, o mundo não gosta da gente. A gente não pode ter a ideia de que o mundo vai gostar da gente. Só o fato de você ser crente já faz de você alguém odiado pelo mundo. O mundo não gosta de você. E Pedro está dizendo, não estranhe, não ache que isso é estranho. Não é para estranhar isso. É uma coisa normal da vida cristã. Ontem à noite eu recebi uma ligação de uma irmã da igreja, preocupada, que na sua casa, quando adentra em casa, na sua porta, no seu portão, tinha lá um despacho de alguma coisa, de saravá, camiseta, vela preta, não sei o quê. E ela liga desesperada, pastor, o negócio está feio aqui. Eu falei, mas em nome de Jesus, queima isso aí. Por que fizeram isso na porta da irmã? Pelo fato dela estar vindo na igreja, começou agora, há pouco tempo. Então o diabo já se levanta, né, para tentar destruir. O fato de você ser crente, o diabo não vai gostar, o mundo não vai gostar, e haverá levantes, pelo simples fato de você servir a Deus. Então, se o mundo perseguiu a Cristo, irmãos, vai nos perseguir também. Quando a igreja for mais fiel, será também mais perseguida. Todo aquele que quiser viver nesse mundo piedosamente será perseguido, diz a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. O apóstolo João diz na sua primeira carta, 1 João 3:13, irmãos, não vos maravilheis, não estranheis, se o mundo vos odeia. Não ache estranho, porque o mundo nos odeia. O crente precisa entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. Diz o verso 12, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Jesus ensinou, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós, antes de vós. Se os profetas foram perseguidos, se Jesus foi perseguido, por que nós não seríamos também? É claro que vivemos em um tempo de paz em nosso país. Hoje ser crente, em alguns lugares, em algumas repartições, em algum local na cidade, talvez dê até um certo glamour em algum lugar. Mas o fato é que o mundo não gosta. O mundo não gosta, porque o crente não participa das coisas do mundo, não é? O crente não participa daquilo que o mundo participa. E o crente não pode estranhar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar alegres
Inclusive ele demonstrou alegria, apesar dos problemas que ele enfrentava, não é? Ele cantou na prisão. Paulo demonstrou alegria, apesar dos difamadores do seu ministério. Paulo se alegrava no sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das coisas materiais. E ele se alegrava no sofrimento porque ele entendia que o futuro tem mais valor, porque é eterno, tem mais valor do que o presente. E ele sabia que Deus estava no controle de toda a situação. Tiago diz que nós devemos ter motivo de alegria quando passarmos por diversas provações. Então o crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo, diz o verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. O sofrimento para o crente significa partilhar de suas aflições de Cristo no passado, não é? Porque nós somos coparticipantes do sofrimento vicário de Cristo. O sacrifício de Cristo foi único, foi real, foi vicário. Mas quando sofremos hoje, sofremos da forma que Cristo sofreu, com o mesmo propósito que Cristo sofreu. Os apóstolos consideravam um grande privilégio sofrer por Cristo. Você vai ler na Bíblia que eles se alegravam quando sofriam, por causa do nome de Jesus. Imagine, entender que eles sofriam por Cristo, então eles se alegravam. Então o sofrimento para o crente significa partilhar da sua glória futura. Nós precisamos olhar para o sofrimento pela ótica da glória futura. O caminho para a glória é estreito, o caminho para o céu vai ser de dificuldades. Os sofrimentos do tempo presente, diz a Bíblia, não são para comparar com a glória que nos está reservada. Os sofrimentos aqui não dá para comparar, a glória é maior. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, diz a Bíblia. No céu nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Esta é a grande esperança cristã. O céu explicará para nós o mistério do sofrimento. Aquilo que nós não conseguimos entender aqui, nós entenderemos lá. Aleluia. E o crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Cristo. O verso 14 do texto que lemos diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando enfrentamos o sofrimento sem amargura, sem murmuração, sem revolta, mas nos submetemos a Deus, o Espírito da glória repousa em nós, e isso promove a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta. Paulo enfrentou as prisões romanas cantando, dando glória a Deus. Ele enfrentava os sofrimentos certos da glória de Deus. Os mártires do cristianismo enfrentavam as fogueiras cantando. Imagine saber que ia ser posto em uma fogueira e eles cantavam. Não se entregavam ao desespero, eles consideravam isso um privilégio. Sofrer pelo nome de Jesus.
Os crentes eram amarrados à noite nos postes, ateavam fogo neles, e eles morriam cantando, dando glória a Deus, glórias ao Senhor. Há um escritor que diz que por trás de uma providência carrancuda, ela esconde uma face sorridente que leva os crentes até a glória de Deus. E os mártires nos dão uma lição tremenda do que é sofrer por Cristo. Glórias ao Senhor, que Deus nos ajude a entender. E o crente precisa entender e avaliar o sofrimento. Diz o verso de número 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou que se entremete em negócios alheios. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos provocados pelo próprio homem. E a gente precisa discernir aqui. Eu não estou dizendo que todo sofrimento serve para a glória de Deus. Tem luta, tem problema que a gente pega com a mão. Que Deus não tem nada a ver com isso. Então, que nenhum de vós padeça como homicida. Quer dizer, o homicida se matou alguém, vai sofrer e, naturalmente, não tem glória nenhuma nisso. Ou ladrão, ou malfeitor, ou que se intromete no negócio dos outros, vai ter consequências. Mas esse sofrimento, então é preciso avaliar o sofrimento. O que Pedro está falando aqui é daquele sofrimento que o crente sofre pelo nome de Jesus, pelo fato que ele serve a Deus. Esse sofrimento glorifica a Deus. Agora há lutas, há problemas que nós pegamos com a mão. Quantos problemas eu já tive na vida causada por mim mesmo? Um negócio errado, uma decisão errada, algo que você fez, vai ter consequências, e não tem nada a ver com glória de Deus. O fato aqui de Pedro estar dizendo que o sofrimento serve para a glória de Deus, é aquele sofrimento que você está sofrendo pelo fato de ser crente, pelo fato de servir a Jesus. Esse, então, a gente não pode, não pode revidar. Você nunca vai brigar com alguém se ele brigou com você porque você é crente. Se é pelo fato de você ser crente, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Louve ao Senhor por esse sofrimento, Então, mas o verso 16 diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Se sofre como crente, como cristão, não se envergonhe. Falaram mal de você porque você é crente? Não se envergonhe. Falaram mal de você porque você está fazendo a obra de Deus? Não se envergonhe. Glorifique a Deus. Entregue na mão de Deus, seja fiel a Deus, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. E nós precisamos entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. Verso 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O projeto de Deus é nos transformar a sua imagem, a imagem de seu Filho. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, diz a Bíblia. E Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar. A igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós estamos vivendo em pecado. Mas quando nós vivemos em santidade diante do Senhor, então temos problemas,
lutas, perseguições. O juízo começa pela casa de Deus. E por que começa o juízo pela casa de Deus? Lembra daquele texto da Santa Ceia que a gente sempre lê? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Irmãos, nós estamos sendo julgados aqui. Enquanto nós vivemos a nossa vida, o mundo olha para nós, o mundo cobra de nós, nós, pela palavra de Deus, somos cobrados, o juízo já começou, nós vivemos sob o juízo começa na casa de Deus, nós estamos sob o julgamento do mundo, julgamento da palavra de Deus conosco. Por que nós estamos sendo julgados? O juízo começa na casa de Deus. Porque nós não enfrentaremos o juízo de Deus. O juízo final não é para o crente. Nós não encararemos o juízo. Somos julgados aqui para não ser condenado lá. Entende? Estamos sendo julgados aqui para não ser condenado lá. O crente não será condenado. Ele já está sob o juízo. O juízo começa na casa de Deus, e esse juízo aqui, esse contexto aqui é mais amplo, porque eu entendo que este juízo começa lá no Calvário, começa lá na cruz, quando Jesus morre lá, começou o juízo de Deus está sendo executado sobre Jesus, os crentes padecem, o juízo de Deus está sendo executado, nós estamos sendo julgados pela palavra, o juízo está sendo executado, porque nós não seremos condenados, nós somos livres da condenação. Então o juízo começa na casa de Deus. É por isso que na casa de Deus há disciplina, a ordem, a decência, porque o juízo começou aqui, começou em nós, porque nós estamos livres da condenação. Aí você vai perguntar, mas quem não é crente, quem vive a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira lá no mundo, vive tranquilo. Exatamente, vive do jeito que ele quer. E dá a impressão, como o salmista lá no Salmo 73, né? Aquele que não teme ao Senhor vive melhor que eu. Ele tem uma vida boa, ele vive tranquilo, ele só tem alegria e parece que não passa sofrimento. Uma realidade. Mas o próprio salmista diz, até que eu pensava assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. O fim deles é de morte. Embora eu esteja sofrendo, o meu destino é a glória, o meu destino é o céu. Oh, aleluia! Então não nos entristeçamos pelo sofrimento e pelo juízo que enfrentamos aqui, porque o nosso destino é o céu, o nosso destino é a glória eterna. Glória ao nome do Senhor. Então, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O projeto de Deus é nos transformar. Antes de tratar com o mundo, primeiro Deus trata com a igreja. Aqueles que vivem sem disciplina perecerão eternamente. Eles vão sofrer por toda a eternidade. Mas aqueles que estão na presença do Senhor escaparão da condenação. Glórias a Deus. E o crente precisa, para encerrar, ser paciente em relação ao sofrimento. Diz o verso 19: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. A palavra encomendar aqui é um termo bancário que significa depositar com confiança. Pedro está exortando a todos os crentes que sofrem a entregar as suas vidas, a depositar as suas almas na mão de Deus. Deixa guardado lá a sua alma, deixa guardado a sua vida na mão de Deus, aos cuidados de Deus. Deus nos criou e Ele é totalmente capaz de cuidar de nós. Se você está enfrentando um momento de dificuldade e sofrimento, seja lá de que ordem for, entregue a sua alma na mão de Deus. Ele é capaz de cuidar de nós.
Pedro nos mostra nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas também soberano e por isso digno de confiança. Confie em Deus no sofrimento, alegre-se nele, apesar das circunstâncias, como Jó, José, Abacuque. O sofrimento, o nosso sofrimento, nós podemos encomendar a Deus. Devemos continuar praticando o bem. Encomende as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O sofrimento não pode endurecer o nosso coração, nem nos deixar apáticos. Ao contrário, a nossa entrega a Deus leva-nos à ação, a fazer o bem. Devemos amar, ainda que rejeitados. Devemos abençoar, ainda que amaldiçoados. Devemos orar, ainda que perseguidos, mas encomendar a nossa alma, depositar a nossa alma na mão do Senhor. Como crentes em Cristo, nós precisamos crer que o sofrimento é a prova de um Pai amoroso e não um ardil para nos destruir. O sofrimento não é anormal, nem estranho. O sofrimento é o caminho da glória, uma oportunidade para ser bem-aventurado e para glorificar a Deus. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregar a Deus, para fazer o bem aos outros. Algumas vezes nós vemos melhor com uma lágrima nos olhos do que com um telescópio. Às vezes nós enxergamos melhor algumas coisas e situações da vida no momento de sofrimento do que no momento de alegria. O escritor aos Hebreus diz que se nós somos filhos, nós somos corrigidos, porque não há filho a quem o pai não corrija. E se estais sem correção, ele vai além, se estais sem correção, não são filhos. Você pai, você mãe, você entra na casa do vizinho para corrigir o filho do vizinho? Você corrige o seu filho, é na sua casa. Se você está na casa do Pai, o Pai tem autoridade sobre a tua vida para corrigir você quando Ele quiser. Outra pergunta aos pais: você corrige o teu filho porque quer matá-lo? Porque odeia ele? Porque não quer que ele viva mais? Qual é a intenção de você, pai e mãe, corrigir o seu filho? É porque ama ele, quer o bem dele, quer que ele cresça e amadureça. Você ensina a ele. Você acha que Deus, o Pai amoroso, não iria corrigir você também porque te ama? Não iria querer o teu crescimento, o teu amadurecimento? Então não reclame pelas circunstâncias adversas da vida, pelas dores, sejam elas de relacionamento, sejam elas internas, sejam sangramentos existenciais, sejam perseguições do lado de fora. Deus trabalha de todas as maneiras no intuito de melhorar você e de aproximar você dele. Como diz Pedro aqui, encomende a tua alma, deposite a tua alma na mão de Deus, porque Ele é poderoso para cuidar de você. Ele não vai te abandonar, Ele vai cuidar. Ele é um Pai amoroso. Mesmo doendo, Ele vai cuidar de você. Encomende a tua alma, deposite a tua alma. Esse é o termo, esse é o texto. Deposite a tua alma, deposite a sua alma. Portanto, vós, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas,
como ao fiel Criador. Encomende a sua alma, deposite a sua alma na mão de Deus esta noite. Ele está cuidando de você. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. E Ele continuará cuidando, e Ele continuará abençoando, e Ele continuará trazendo a bênção sobre a sua vida, independente dos problemas, das lutas, das dificuldades. Amanhã, círculo de oração às 8 horas da manhã. Todas as irmãs são convidadas, irmãos também. Pedidos de oração: irmã Maria Borges pede oração, Bruno pede oração, Isa Anzuetag pede oração por sua filha, pede oração a filha da sua amiga, está na UTI, vamos orar. Luana Moraes também pede oração, oração também por Siluana, está na UTI. Luciane Nunes também pede oração, Pedro Nunes. São tantos os pedidos, tantas as necessidades. Orar também pelos dizimistas da Casa do Senhor, irmão Domingos Brusque, pastor João Batista, irmã Maria da Luz, João Francisco, irmã Cecília Amaral, Fernando Teixeira e família, irmã Maria Borges, todos estes. E se mais alguém precisa de oração, vamos orar juntos, certo de que Deus é poderoso para cuidar de nós, independente do momento que vivemos, da situação, da luta que passamos, do sofrimento que temos. Encomende a sua alma, deposite a sua alma na mão do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está cuidando de nós. Confie no Senhor e ore com fé. Meu Jesus, estamos na Tua presença, Pai, e a Tua palavra nos dá um alento, Senhor, para passarmos os momentos de dificuldade confiando em Ti, Senhor. Pai, sabemos que os sofrimentos que vivemos neste mundo, Senhor, fazem parte da nossa trajetória, da nossa história, da nossa caminhada. Senhor, há lutas internas, há problemas, Senhor, que muitas vezes só nós conhecemos, só nós sabemos. Só aquele que passa, Senhor, pelo momento entende a dor. Mas Tu, Senhor, conhece todas as coisas. E eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção, Pai, em favor do Teu povo, Senhor, da Tua igreja. Eu quero orar, Senhor, em favor daqueles que sofrem. Senhor, gente que sofre nos seus lares, gente que sofre, Senhor, com casamentos difíceis, Senhor, com filhos problemáticos, com cônjuges, Senhor, que não dão o sossego, a paz. Senhor, eu oro, Deus, por aqueles que são perseguidos no trabalho, Senhor, pelo fato de serem servos do Senhor. Estende a Tua mão, meu Deus, livra o Teu povo, Senhor, de ficar prostrado, cabisbaixo por causa do sofrimento. Meu Deus, estende a Tua mão, Senhor, e cuida de cada um dos Teus filhos. Eu sei, Senhor, que Tu és um Pai que não desampara, o Senhor não nos deixa, Senhor, o Senhor está conosco, Pai, quando passamos pela água ou pelo fogo, a Tua mão nos sustenta. Então sustenta, Pai, o Teu povo, sustenta, Senhor, a Tua igreja, mantém de pé, Senhor, os Teus filhos na Tua presença, e que possamos louvar o Teu nome, Senhor, independente das circunstâncias. Senhor, que a nossa caminhada, Senhor, seja orientada pela Tua palavra, e que jamais, Senhor, venhamos deixar o Senhor por causa das lutas, dos problemas, das dificuldades. Senhor, ajuda-nos a entender que elas fazem parte, Senhor, da nossa caminhada, da nossa trajetória. Olha para a Tua igreja, Senhor, nesse tempo de pandemia. Deus, estende a Tua mão para cuidar dos Teus filhos. Senhor, não deixa faltar o emprego, a renda, Senhor, o salário, o pão de cada dia na mesa dos Teus filhos. Mas cuida, Senhor, com Tua graça, com Teu amor, com Tua bondade, com a Tua misericórdia. Eu suplico a Tua bênção e o Teu cuidado, Senhor. Abraça, Deus, esta alma que chora. Abraça, Senhor, o Teu filho, a Tua filha que sofre, Senhor. Cuida, meu Senhor, como um Pai amoroso, Senhor. Vai abençoando, Jesus, o Teu povo, a Tua igreja, e que nesta noite, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor, Senhor, revelado pela Tua palavra, faça sentido, Senhor, a vida daqueles,
aqueles, Pai, que cultuam conosco, para a glória do Teu santo nome. Senhor, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre os irmãos que nos pedem oração, aqueles que estão enfermos, Senhor, tira, meu Senhor, do leito do hospital, levanta para a glória do Teu santo nome, Jesus. Olha para os dizimistas da Tua casa, prospere os Teus filhos a cada dia, dando a Tua bênção, Tua graça e Tua paz. Nós oramos, Senhor, e por tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, e dizemos juntos, Deus vos abençoe. Desde a antiguidade